A inteligência artificial, afinal, ela vai levar a gente para um futuro de abundância, onde ninguém precisa mais trabalhar? Ou vai destruir a economia como a gente conhece e deixar todo mundo sem emprego? E olha, isso já não é mais papo de ficção científica, não. É o debate que está rolando agora mesmo, dividindo especialistas entre dois extremos, a utopia e a distopia. Hoje a gente vai explorar esses dois cenários para entender o que está em jogo de verdade. A faísca para toda essa discussão veio de uma ideia bem poderosa resumida nessa citação aqui. Por séculos, a inteligência humana foi o bem mais raro e valioso. E agora, isso está mudando. Essa análise, que veio de um relatório da Citerion Research e que, aliás, viralizou em Wall Street, não era bem uma previsão. Era um experimento mental, uma provocação. O que acontece quando a IA se torna abundante até demais? É aí que a coisa fica meio paradoxal, né? E se o maior sucesso da inteligência artificial for, na verdade, a nossa maior ruína? A ideia é que, ao se tornar eficiente demais em fazer o trabalho humano, a IA pode acabar, sem querer, implodindo a base de tudo que a gente conhece como economia. Ok, então vamos mergulhar primeiro no cenário mais sombrio. Essa é a tal da espiral descendente, o experimento mental que deixou o mercado financeiro de cabelo em pé. Vamos entender como essa tal crise de 2028 poderia acontecer passo a passo. Aqui está o motor dessa distopia, saca? É um ciclo vicioso que não para. Começa com a IA substituindo trabalhadores. Beleza. Menos gente trabalhando significa menos renda e, claro, menos gente consumindo. Aí as empresas, para sobreviverem com menos vendas, fazem o quê? Investem mais em IA para cortar mais custos. É como um carro acelerando direto para um penhasco, onde cada tentativa de ser mais eficiente só pisa mais fundo no acelerador. E o primeiro alvo dessa automação toda seriam os intermediários. Pensa só, todas aquelas empresas que ganham dinheiro só por conectar uma ponta na outra, elas lucram com o que o mercado chama de fricção. Agora imagina agentes de EA que otimizam absolutamente tudo, desde reservar um hotel até comprar um seguro. Eles simplesmente pulam esses intermediários. O modelo de negócio dessas empresas vira pó, da noite para o dia. Gente, isso não é só teoria, não. O relatório deu nome aos bois, como a gente está vendo aqui. E o mercado? O mercado reagiu na hora. As ações de empresas como Uber, DoorDash e Mastercard sentiram o golpe logo depois que o relatório saiu. Isso mostra o quão real essa ameaça parece ser para quem investe pesado. E agora a gente chega num dos conceitos mais, fascinantes e ao mesmo tempo assustadores dessa história toda: o PIB fantasma. Imagina uma economia que, no papel, nos gráficos, parece estar bombando, a produção está todo vapor. Só que no mundo real, as pessoas estão cada vez com menos grana. Sabe por quê? Porque as máquinas produzem, mas elas não compram casas, não vão a restaurantes. Elas criam um PIB que só existe no balanço da empresa. Uma miragem econômica. E o que deixa tudo mais alarmante é a velocidade com que isso poderia acontecer. O cenário traça uma linha do tempo, que é hipotética, claro, mas bem plausível. Tudo começa agora, com esse salto de capacidade dos agentes de IA que a gente já está vendo. E em poucos anos o modelo prevê uma queda brutal na bolsa e um desemprego de 2 dígitos. É um efeito dominó em câmera super rápida. Mas e se todo esse poder de automação não levar ao colapso, e sim à libertação? Ok, bora virar a moeda e olhar o outro extremo, o sonho da abundância. Uma sociedade onde a escassez acabou e a IA trabalha pra gente. Cara, o contraste é brutal. A mesmíssima tecnologia que poderia nos jogar naquela espiral de desemprego e colapso é a que também pode criar um mundo totalmente novo, de pós-escassez, com renda básica universal para todo mundo e onde o trabalho vira uma escolha, não uma obrigação para sobreviver. Essa frase aqui do investidor Vinod Khosla resume a promessa dessa utopia de um jeito perfeito. A ideia é de que o trabalho deixa de ser sobre sobrevivência e passa a ser sobre propósito. A automação em massa não nos torna inúteis. Ela nos liberta para a gente ser mais humano, para criar, para explorar, para cuidar um do outro. É que nesse cenário, a IA vira a chave para resolver os maiores problemas da humanidade. A gente está falando de renda básica universal, a famosa RBU, para todo mundo, de educação de altíssima qualidade e personalizada para qualquer pessoa, e até de médicos gratuitos para o planeta com diagnósticos via IA, acelerando a cura de doenças e o combate à crise do clima. Ok, distopia de um lado, utopia do outro. Mas e aí, qual dos dois é mais provável? A verdade é que a resposta não está só na tecnologia. Ela está sendo decidida agora numa arena muito maior e mais complexa, a geopolítica. Essa é a verdadeira corrida da IA.
A real é que a IA virou o novo grande tabuleiro de xadrez do mundo. A disputa não é mais sobre qual empresa vai ter o chatbot mais legal. A disputa é sobre poder militar, influência econômica global e segurança nacional. Quem liderar a corrida da IA vai liderar o século XXI. Simples assim. E nesse jogo, cada um tem uma estratégia bem diferente. Os Estados Unidos apostam tudo na inovação do mercado, das suas grandes empresas, enquanto usam controle de exportação de chips como arma. A China joga um jogo de dominação total, controlado pelo Estado. E a União Europeia tenta ser uma espécie de árbitro, focando em regulação e ética com a sua lei de IA. E essa corrida, claro, custa dinheiro. E não é pouco não, é muito dinheiro. Olha só a escala desse investimento. Só a gigante de tecnologia dos Estados Unidos planejam investir mais de 240 bilhões de dólares. Para ter uma ideia, isso é mais que o PIB de muitos países. É uma corrida armamentista mesmo, só que de tecnologia. E essa outra fase do COSLA bota o pé no chão de novo. O risco imediato não é um robô super inteligente que vai dominar o mundo, tipo nos filmes. O risco real, e que já está acontecendo, é quem vai controlar essa tecnologia. É uma batalha para ver quais valores, se democráticos ou autoritários, vão ser escritos no código que vai governar o nosso futuro. Então, para que lado a balança pende? Utopia ou distopia? A resposta mais importante talvez seja que nenhum desses futuros está escrito em pedra. O caminho que a gente vai seguir não depende só da tecnologia, depende e muito das escolhas que a gente fizer agora. A escolha é nossa. No fim do dia, a tecnologia é só a ferramenta. O que vai definir se ela vai ser usada por bem ou não é a política. Questões como regulação para evitar monopólios, como educar as pessoas e como criar estratégias nacionais para não ficar para trás são as alavancas que vão direcionar o poder da IA. O jeito que o Brasil e o resto do mundo lidarem com isso vai definir o futuro de todo mundo. E isso traz a gente de volta para o começo de tudo. Lembra? O relatório que começou esse debate todo era um cenário e não uma previsão. E essa é a lição mais importante aqui. O futuro não é algo que simplesmente acontece com a gente. É um roteiro que nós todos estamos escrevendo juntos nesse exato momento. E para fechar, fica uma reflexão. Se a inteligência artificial é a ferramenta que vai construir o nosso amanhã, a pergunta mais importante que a gente pode fazer tem a ver com poder, controle e responsabilidade. No fim das contas, quem vai ter as mãos no teclado?